acordo entre o Estado português e a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. O Estado português e os Movimentos de Libertação Nacional de Angola, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, reunidos em Alvor, Algarve, de 10 a 15 de janeiro de 1975, para negociarem o processo e o calendário do acesso de Angola à independência, acordam no seguinte: Capítulo 1. Da independência de Angola. Artigo 1. O Estado português reconhece os movimentos de libertação Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, como os únicos e legítimos representantes do povo angolano. Artigo 2. O Estado português reafirma solenemente o reconhecimento do direito do povo angolano à independência. Artigo 3. Angola constitui uma entidade una e indivisível nos seus limites geográficos e políticos atuais e, neste contexto, Cabinda é parte integrante e inalienável do território angolano. Artigo 4. A independência e soberania plena de Angola serão solenemente proclamadas em 11 de novembro de 1975, em Angola, pelo Presidente da República Portuguesa ou por representante seu expressamente designado. Artigo 5. O poder passa a ser exercido até à proclamação da independência pelo Alto Comissário e por um governo de transição, o qual tomará posse em 31 de janeiro de 1975. Artigo 6. O Estado português e os 3 movimentos de libertação formalizam, pelo presente acordo, um cessar-fogo geral, já observado de facto pelas respectivas Forças Armadas em todo o território de Angola. A partir desta data, será considerado ilícito qualquer ato de recurso à força que não seja determinado pelas autoridades competentes, com vista a impedir a violência interna ou a agressão externa. Artigo 7. Após o cessar-fogo, as Forças Armadas da FNLA, do MPLA e da UNITA fixar-se-ão nas regiões e locais correspondentes à sua implantação atual, até que se efetivem as disposições especiais previstas no capítulo 4 do presente acordo. Artigo 8. O Estado português obriga-se a transferir progressivamente, até ao termo do período transitório, para os órgãos de soberania angolana, todos os poderes que detém e exerce em Angola. Artigo 9. Com a conclusão do presente acordo, consideram-se amnistiados, para todos os efeitos, os atos patrióticos praticados no decurso da luta de libertação nacional de Angola, que fossem considerados puníveis pela legislação vigente à data em que tiverem lugar. Artigo 10. O Estado independente de Angola exercerá a soberania total e livremente, quer no plano interno, quer no plano internacional. Capítulo 2. Do Alto Comissário. Artigo 11º. O Presidente da República e o Governo português são, durante o período transitório, representados em Angola pelo Alto Comissário, a quem cumpre defender os interesses da República Portuguesa. Artigo 12º. O Alto Comissário em Angola é nomeado e exonerado pelo Presidente da República Portuguesa perante quem toma posse e responde politicamente. Artigo 13º. Compete ao Alto Comissário: a linha A,
representar o Presidente da República Portuguesa, assegurando e garantindo, de pleno acordo com o Governo de Transição, o cumprimento da lei. A linha B. Salvaguardar e garantir a integridade do território angolano em estreita cooperação com o Governo de Transição. A linha C. Assegurar o cumprimento do presente acordo e dos que venham a ser celebrados entre os movimentos de libertação e o Estado português. A linha D. Garantir e dinamizar o processo de descolonização de Angola. A linha E. Ratificar todos os atos que interessem ou se refiram ao Estado português. A linha F. Assistir às sessões do Conselho de Ministros, quando o entender conveniente, podendo participar nos respectivos trabalhos sem direito de voto. A linha G. Assinar, promulgar e mandar publicar os decretos-leis e os decretos elaborados pelo Governo de Transição. A linha H. Assegurar em conjunto com o Colégio Presidencial a direção da Comissão Nacional de Defesa. A linha I. Dirigir a política externa de Angola durante o período transitório, coadjuvado pelo Colégio Presidencial. Capítulo 3º. Do Governo de Transição. Artigo 14º. O Governo de Transição é presidido e dirigido pelo Colégio Presidencial. Artigo 15º. O Colégio Presidencial é constituído por 3 membros, um de cada movimento de libertação, e tem por tarefa principal dirigir e coordenar o Governo de Transição. Artigo 16º. O Colégio Presidencial poderá, sempre que o deseje, consultar o Alto Comissário sobre assuntos relacionados com a ação governativa. Artigo 17º. As deliberações do Governo de Transição são tomadas por maioria de 2/3, sob a presidência rotativa dos membros do Colégio Presidencial. Artigo 18º. O Governo de Transição é constituído pelos seguintes ministérios: Interior, Informação, Trabalho e Segurança Social, Economia, Planeamento e Finanças, Justiça, Transportes e Comunicações, Saúde e Assuntos Sociais, Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, Educação e Cultura, Agricultura, Recursos Naturais. Artigo 19º. São desde já criadas as seguintes Secretarias de Estado. A linha A, 2 Secretarias de Estado no Ministério do Interior. A linha B, 2 Secretarias de Estado no Ministério da Informação. A linha C, 2 Secretarias de Estado no Ministério do Trabalho e Segurança Social. A linha D, 3 Secretarias de Estado no Ministério da Economia, designadas, respectivamente, por Secretaria de Estado do Comércio e Turismo, Secretaria de Estado da Indústria e Energia e Secretaria de Estado das Pescas. Artigo 20º. Os ministros do Governo de Transição são designados em proporção igual pela Frente Nacional de Libertação de Angola, MPLA, FNLA, pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, pela União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, e pelo Presidente da República Portuguesa, e tomam posse perante o Alto Comissário. Artigo 21º. Tendo em conta o caráter transitório do Governo, a distribuição dos ministérios é feita do seguinte modo. A linha A. Ao Presidente da República Portuguesa cabe designar os ministros da Economia, das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo e dos Transportes e Comunicações. A linha B. À FNLA cabe designar os ministros do Interior, da Saúde e Assuntos Sociais e da Agricultura. A linha C. Ao MPLA cabe designar os ministros da Informação, do Planeamento e Finanças e da Justiça. A linha D. À UNITA cabe designar os ministros do Trabalho e Segurança Social, da Educação e Cultura e dos Recursos Naturais. Artigo 22º. As Secretarias de Estado previstas no presente acordo são distribuídas pela forma seguinte. A linha A. À FNLA cabe designar um Secretário de Estado para a Informação, um Secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social
e o Secretário de Estado de Comércio e Turismo. A linha B. Ao MPLA cabe designar um Secretário de Estado para o Interior, um Secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social e um Secretário de Estado da Indústria e Energia. A linha C. À UNITA cabe designar um Secretário de Estado para o Interior, um Secretário de Estado para a Informação e um Secretário de Estado das Pescas. Artigo 23º. O Governo de Transição poderá criar novos lugares de secretários e de subsecretários de Estado, respeitando na sua distribuição a regra da heterogeneidade política. Artigo 24º. Compete ao Governo de Transição: a linha A. Velar e cooperar pela boa condução do processo de descolonização até à independência total. A linha B. Superintender no conjunto da administração pública, assegurando o seu funcionamento e promovendo o acesso dos cidadãos angolanos a postos de responsabilidade. A linha C. Conduzir a política interna. A linha D. Preparar e assegurar a realização de eleições gerais para a Assembleia Constituinte de Angola. A linha E. Exercer por decreto-lei a função legislativa e elaborar os decretos, regulamentos e instruções para a boa execução das leis. A linha F. Garantir, em cooperação com o Alto Comissário, a segurança das pessoas e bens. A linha G. Proceder à reorganização judiciária de Angola. A linha H. Definir a política económica, financeira e monetária e criar as estruturas necessárias ao rápido desenvolvimento da economia de Angola. A linha I. Garantir e salvaguardar os direitos e as liberdades individuais ou coletivas. Artigo 25º. O Colégio Presidencial e os Ministros são solidariamente responsáveis pelos atos do Governo. Artigo 26º. O Governo de Transição não poderá ser demitido por iniciativa do Alto Comissário, devendo qualquer alteração da sua Constituição ser efetuada por acordo entre o Alto Comissário e os movimentos de libertação. Artigo 27º. O Alto Comissário e o Colégio Presidencial procurarão resolver, em espírito de amizade e através de consultas recíprocas, todas as dificuldades resultantes da ação governativa. Capítulo 4. Da Comissão Nacional de Defesa. Artigo 28º. É criada uma Comissão Nacional de Defesa com a seguinte composição: Alto Comissário, Colégio Presidencial, Estado-Maior Unificado. Artigo 29º. A Comissão Nacional de Defesa deverá ser informada pelo Alto Comissário sobre todos os assuntos relativos à defesa nacional, tanto no plano interno como no externo, com vista a linha A. Definir e concretizar a política militar resultante do presente acordo. A linha B. Assegurar e salvaguardar a integridade territorial de Angola. A linha C. Garantir a paz, a segurança e a ordem pública. A linha D. Velar pela segurança das pessoas e dos bens. Artigo 30º. As decisões da Comissão Nacional de Defesa são tomadas por maioria simples, tendo o Alto Comissário que preside voto de qualidade. Artigo 31º. É criado um Estado-Maior unificado que reunirá os comandantes dos 3 ramos das Forças Armadas Portuguesas em Angola e 3 comandantes dos movimentos de libertação. O Estado-Maior unificado fica colocado sob a autoridade direta do Alto Comissário. Artigo 32º. Forças armadas dos 3 movimentos de libertação serão integradas, em paridade com Forças Armadas Portuguesas, nas Forças Militares Mistas, em contingentes assim distribuídos: 8.000 combatentes da FNLA, 8.000 combatentes do MPLA, 8.000 combatentes da UNITA, 24.000 militares das Forças Armadas Portuguesas. Artigo 33º. Cabe à Comissão Nacional de Defesa proceder à integração progressiva das Forças Armadas
nas forças militares mistas referidas no artigo anterior, devendo, em princípio, respeitar-se o calendário seguinte. De fevereiro a maio, inclusive, serão integrados, por mês, 500 combatentes de cada um dos movimentos de libertação e 1.500 militares portugueses. De junho a setembro, inclusive, serão integrados, por mês, 1.500 combatentes de cada um dos movimentos de libertação e 4.500 militares portugueses. Artigo 34º. Os efetivos das Forças Armadas Portuguesas que excederem o contingente referido no artigo 32º deverão ser evacuados de Angola até 30 de abril de 1975. Artigo 35º. A evacuação do contingente das Forças Armadas Portuguesas integrado nas Forças Militares Mistas deverá iniciar-se a partir de 1 de outubro de 1975 e ficar concluída até 29 de fevereiro de 1976. Artigo 36º. A Comissão Nacional de Defesa deverá organizar forças mistas de polícia encarregadas de manter a ordem pública. Artigo 37º. O Comando Unificado da Polícia, constituído por 3 membros, um de cada movimento de libertação, é dirigido colegialmente e presidido segundo um sistema rotativo, ficando sob a autoridade e a supervisão da Comissão Nacional de Defesa. Capítulo 5º. Dos refugiados e das pessoas reagrupadas. Artigo 38º. Logo após a instalação do Governo de Transição, serão constituídas comissões paritárias mistas, designadas pelo Alto Comissário e pelo Governo de Transição, encarregadas de planificar e preparar as estruturas, os meios e os processos requeridos para acolher os angolanos refugiados. O Ministério da Saúde e Assuntos Sociais supervisará e coordenará a ação destas comissões. Artigo 39º. As pessoas concentradas nas senzalas da paz poderão regressar aos seus lugares de origem. As comissões paritárias mistas deverão propor ao Alto Comissário e ao Governo de Transição medidas sociais, económicas e outras para assegurar às populações deslocadas o regresso à vida normal e a reintegração nas diferentes atividades da vida económica do país. Capítulo 6º. Das eleições gerais para a Assembleia Constituinte de Angola. Artigo 40º. O Governo de Transição organizará eleições gerais para uma Assembleia Constituinte no prazo de 9 meses a partir de 31 de janeiro de 1975, data da sua instalação. Artigo 41º. As candidaturas à Assembleia Constituinte serão apresentadas exclusivamente pelos movimentos de libertação, FNLA, MPLA e UNITA, únicos representantes legítimos do povo angolano. Artigo 42º. Será estabelecida, após a instalação do Governo de Transição, uma Comissão Central, constituída em partes iguais por membros dos movimentos de libertação, que elaborará o projeto da Lei Fundamental e preparará as eleições para a Assembleia Constituinte. Artigo 43º. Aprovada pelo Governo de Transição e promulgada pelo Colégio Presidencial, a Lei Fundamental, a Comissão Central deverá: a linha A, elaborar um projeto de lei eleitoral. B, organizar os cadernos eleitorais. A linha C, registar as listas dos candidatos à eleição da Assembleia Constituinte apresentadas pelos movimentos de libertação. Artigo 44º. A Lei Fundamental, que vigorará até à entrada em vigência da Constituição de Angola, não poderá contrariar os termos do presente acordo. Capítulo 7º. Da nacionalidade angolana. Artigo 45º. O Estado português e os 3 movimentos de libertação, FNLA, MPLA e UNITA, comprometem-se a agir concertadamente para eliminar todas as sequelas do colonialismo. A este propósito, a FNLA, o MPLA e a UNITA reafirmam a sua política de não discriminação, segundo a qual a qualidade de angolano se define pelo nascimento em Angola ou pelo domicílio, desde que os domiciliados em Angola se identifiquem com as aspirações da nação angolana através de uma opção consciente.
Artigo 46º. A FNLA, o MPLA e a UNITA assumem desde já o compromisso de considerar cidadãos angolanos todos os indivíduos nascidos em Angola, desde que não declarem, nos termos e prazos a definir, que desejam conservar a sua atual nacionalidade ou optar por outra. Artigo 47º. Aos indivíduos não nascidos em Angola e radicados neste país é garantida a faculdade de requererem a cidadania angolana, de acordo com as regras da nacionalidade angolana que forem estabelecidas na lei fundamental. Artigo 48º. Acordos especiais, a estudar ao nível de uma comissão paritária mista, regularão as modalidades da concessão da cidadania angolana aos cidadãos portugueses domiciliados em Angola e o estatuto dos cidadãos portugueses residentes em Angola e dos cidadãos angolanos residentes em Portugal. Capítulo 8º. Dos assuntos de natureza económica e financeira. Artigo 49º. O Estado português obriga-se a regularizar com o Estado de Angola a situação decorrente da existência de bens pertencentes a este Estado fora do território angolano, por forma a facilitar a transferência desses bens ou do correspondente valor para o território e a posse de Angola. Artigo 50º. A FNLA, o MPLA e a UNITA declaram-se dispostos a aceitar a responsabilidade decorrente dos compromissos financeiros assumidos pelo Estado português em nome e em relação a Angola, desde que o tenham sido no efetivo interesse do povo angolano. Artigo 51º. Uma comissão especial paritária mista, constituída por peritos nomeados pelo Governo Provisório da República Portuguesa e pelo Governo de Transição do Estado de Angola, relacionará os bens referidos no artigo 49º e os créditos referidos no artigo 50º, procederá às avaliações que tiver por convenientes e proporá àqueles governos as soluções que tiver por justas. Artigo 52º. O Estado português assume o compromisso de facilitar à Comissão referida no artigo anterior todas as informações e elementos de que dispuser e de que a mesma Comissão careça para formular juízos fundamentados e propor soluções equitativas dentro dos princípios da verdade, do respeito pelos legítimos direitos de cada parte e da mais leal cooperação. Artigo 53º. O Estado português assistirá o Estado angolano na criação e instalação de um Banco Central emissor. O Estado português compromete-se a transferir para o Estado de Angola as atribuições, o ativo e o passivo do Departamento de Angola, do Banco de Angola, em condições a acordar no âmbito da Comissão Mista para os Assuntos Financeiros. Esta Comissão estudará igualmente todas as questões referentes ao Departamento de Portugal do mesmo banco, propondo as soluções justas na medida em que se refiram e interessem a Angola. Artigo 54º. A FNLA, o MPLA e a UNITA comprometem-se a respeitar os bens e interesses legítimos dos portugueses domiciliados em Angola. Capítulo 9. Da cooperação entre Angola e Portugal. Artigo 55º. O governo português, por um lado, e os movimentos de libertação, pelo outro, acordam em estabelecer entre Portugal e Angola laços de cooperação construtiva e duradoura em todos os domínios, nomeadamente nos domínios cultural, técnico, científico, económico, comercial, monetário, financeiro e militar, numa base de independência, igualdade, liberdade, respeito mútuo e reciprocidade de interesses. Capítulo 10. Das comissões mistas. Artigo 56º. Serão criadas comissões mistas de natureza técnica e composição paritária, nomeadas pelo Alto Comissário de acordo com o Colégio Presidencial, que terão por tarefa estudar e propor soluções para os problemas decorrentes da descolonização e estabelecer as bases de uma cooperação ativa entre Portugal e Angola, nomeadamente nos seguintes domínios. A linha A, cultural, técnico e científico. A linha B, económico e comercial. A linha C, monetário e financeiro. A linha D, militar. A linha E,
da aquisição da nacionalidade angolana por cidadãos portugueses. Artigo 57º. As comissões referidas no artigo anterior conduzirão os trabalhos e negociações num clima de cooperação construtiva e de leal ajustamento. As conclusões a que chegarem deverão ser submetidas no mais curto espaço de tempo à consideração do Alto Comissário e do Colégio Presidencial, com vista à elaboração de acordos entre Portugal e Angola. Capítulo 11º. Das disposições gerais. Artigo 58º. Quaisquer questões que surjam na interpretação e na aplicação do presente acordo e que não possam ser solucionadas nos termos do artigo 27º, serão resolvidas por via negociada entre o governo português e os movimentos de libertação. Artigo 59º. O Estado português, a FNLA, o MPLA e a UNITA, fiéis ao ideário sociopolítico repetidamente afirmado pelos seus dirigentes, reafirmam o seu respeito pelos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, bem como o seu ativo repúdio por todas as formas de discriminação racial, nomeadamente o apartheid. Artigo 60º. O presente acordo entrará em vigor imediatamente após a homologação pelo Presidente da República Portuguesa. As delegações do Governo Português, da FNLA, do MPLA e da UNITA realçam o clima de perfeita cooperação e cordialidade em que decorreram as negociações e felicitam-se pela conclusão do presente acordo, que dá satisfação às justas aspirações do povo angolano e enche de orgulho o povo português, a partir de agora ligados por laços de funda amizade e propósitos de cooperação construtiva para bem de Angola, Portugal, da África e do mundo. Assinado em Alvor, Algarve, aos 15 dias do mês de janeiro de 1975, em 4 exemplares de língua portuguesa.
Senhor Presidente da República Portuguesa, Senhores Ministros do Governo Provisório Português, amigos, camaradas, de 11 a 15 de janeiro de 1975, as nossas delegações, respectivamente do Governo Provisório Português e dos representantes legítimos do povo angolano, reuniram-se no Algarve para tomar decisões sobre o fim do sistema colonial. A presença de Sua Excelência o Senhor Presidente da República Portuguesa ao ato final da assinatura do acordo ficará registrada na história de Portugal, nas histórias de Portugal e de Angola, como um eloquente anúncio de progresso político para os povos de ambos os países. Seja-me permitido, pois, em nome da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, em nome das respectivas delegações, honradas pela vossa presença, em nome do nosso povo, que legitimamente representamos, exprimir satisfação pela perfeita avaliação do valor histórico deste momento. Da ponta de Sagres partiram as caravelas que contribuíram positivamente para o contacto com outros povos e continentes e, portanto, para o advento de uma nova etapa na sociedade humana. Relativamente perto da ponta de Sagres, terminaram para o continente africano as relações injustas que mais tarde enegreceram os brilhantes feitos dos navegadores portugueses. Aqui, as pretensões dos colonialistas ficam enterradas para sempre. Tenho o imenso prazer de felicitar o povo português por este acto final do vergonhoso colonialismo em África. Senhor Presidente da República Portuguesa e Presidente da Comissão para a Descolonização, permita-me que dirija também aos representantes do Governo Provisório Português, cujo Primeiro-Ministro nos honra igualmente com a sua presença, para os saudar e para lhes manifestar com dignidade e apreço o nosso sentimento de amizade por todos eles, os executores da política de democratização e de descolonização, através dos instrumentos apropriados criados após o glorioso 25 de abril de 1974. Estendemos o nosso apreço aos técnicos e colaboradores dos ministérios que foram os artífices da apresentação perfeita do texto do acordo que acaba de ser lido. Ao quarto movimento de libertação, quer dizer, ao movimento das Forças Armadas, que catalisou a vontade popular para derrubar o fascismo em Portugal e lançar as bases sólidas para terminar a exploração colonial, espinha dorsal da vontade popular para as transformações democráticas em Portugal,
nós desejamos, representantes da FNLA, do MPLA e da UNITA, dizer quanto admiramos a sua coragem e firmeza, que permitiram não só libertar o povo português da ditadura salazarista e caetanista, não só dar garantias de democracia a este povo português que bem a merece, como também tornou uma realidade, tornou possível a verdade da nossa afirmação comum relativa à não existência de ódio entre o povo português e o povo angolano. O sistema é que estava errado. E agora que ele foi corrigido, Sr. Presidente da República, a confraternização em Angola é um facto entre a grande maioria das forças militares portuguesas e os guerrilheiros angolanos. Aqui, nestas discussões que se convencionou chamar a Cimeira do Algarve, nunca apareceram os antagonismos irreversíveis. A cordialidade, o respeito e a sinceridade facilitaram imenso o nosso trabalho. O objetivo foi sempre comum. Os interesses de ambos os povos foram defendidos à base do princípio da nossa igualdade em direitos. Não quereria deixar de agradecer, neste momento solene, os nossos amigos portugueses da segurança, da polícia e das Forças Armadas, que nos garantiram a tranquilidade e a discrição para que esta reunião se desenrolasse em clima de perfeita calma, sem inquietações, afastado o receio dos incidentes e as pressões externas. A nossa permanência na Penina, e isso é de salientar, foi facilitada também pelo pessoal do hotel, cujas excelentes instalações nos foram oferecidas, e pela cordialidade da direção, que nos facultou conforto e uma temperatura tão africana como o calor dos seus demais componentes. Possivelmente, não estarão completamente satisfeitos os representantes da imprensa portuguesa, angolana e estrangeira, mas creio terem compreendido as razões da discrição necessária para esta cimeira. Agradecemos a sua paciência e a cobertura dada a este acontecimento. As delegações da FNLA, do MPLA e da UNITA felicitam-se pela boa colaboração e entendimento que existiu durante esta conferência. Colaboração que confirma o respeito prometido na pré-cimeira de Mombasa e é prenúncio de uma estreita colaboração no começar do exercício de responsabilidades novas na nossa terra. O elemento fundamental para o êxito da luta de libertação foi finalmente adquirido. E não consentiremos mais que as divergências não fundamentais sejam transformadas pelos nossos inimigos em disputas graves. Angola e Portugal iniciam uma nova era nas suas relações. Uma era de amizade, de cooperação e de solidariedade. Os laços que existiram entre os nossos povos, embora fortemente marcados pelo caráter de exploração durante séculos,
não deixarão de nos conduzir facilmente à necessária e desejada cooperação em vários domínios. Afastado o obstáculo do colonialismo, nem o povo português, nem o povo angolano desejarão recuar na sua transformação progressiva para uma nova definição do homem na sociedade. A dinâmica da vida só nos pode conduzir a um destino, o destino do progresso. Se recuarmos, o processo em Portugal ou em Angola, este importante acordo, hoje selado pelo estabelecimento das relações justas entre os nossos povos, romper-se-á inevitavelmente. Para chegarmos a este momento histórico, foi derramado o sangue de alguns dos melhores filhos do povo angolano, sacrificados na defesa da honra, da dignidade e dos direitos de todo um povo. Os patriotas portugueses somaram centenas de anos de cadeia, perderam elementos valiosos do seu povo na luta antifascista e muitos dos seus jovens pereceram na guerra colonial. E eis que hoje, substituído o gatilho pelo diálogo, reconhecido o direito de ambos os povos à independência e à liberdade, os abraços e a confraternização substituem subitamente as confrontações violentas. Uns e outros somos dignos deste momento. O Movimento de Libertação Nacional e o Movimento Antifascista Português, que permitiram o 25 de Abril, contribuíram magnificamente para a construção de um novo clima político. E não só isso. Contribuíram para uma radical transformação na África e para um novo equilíbrio no mundo. Por isso, neste momento solene, não poderemos esquecer os nossos amigos em África, na Europa, na Ásia e no resto do mundo, que contribuíram direta ou indiretamente para a vitória dos nossos povos. Com confiança e decisão, o povo angolano enfrentará as novas condições que durante a noite colonial não nos eram oferecidas. Durante a longa noite colonial, o povo angolano aprendeu que é preciso bater sempre na exploração, venha ela de onde vier, assuma ela a forma ou a cor que assumir. Esta lição histórica será para nós o fundamento de toda a ação futura. Só o progresso social, constantemente exigido pelos dirigentes e pela base, conseguirá a independência completa, a liberdade e a felicidade para todos. Senhor Presidente da República Portuguesa, amigos, camaradas de luta, no nome da FNLA, do MPLA e da UNITA, reafirmamos aqui o nosso desejo e a nossa determinação de defender, por todos os meios, as vitórias já adquiridas pelo nosso povo e de cooperar com o vosso país à base dos princípios justos de respeito mútuo, não ingerência e reciprocidade de vantagens, ou seja, cooperação na independência e na dignidade. Muito obrigado.
sob a crueza das realidades, em dias de intenso labor, a nossa tolerância e espírito criador deram forma jurídica a uma obra política que a história julgará. No corrente mês, entrará no poder um governo de transição. Das eleições surgirá uma Assembleia Constituinte que elegerá o primeiro Presidente da República de Angola, representante legal e legítimo da vontade superior dos povos de um novo país. Em 11 de novembro de 1975, o Estado português transmitirá a essa autoridade incontestável todos os soberanos poderes de uma Angola totalmente independente. Esquematicamente, bem poderemos dizer que neste acordo começamos o virar de uma folha da história de Angola que encerra um capítulo onde o sangue e as lágrimas dos dois povos deixaram um traço amargo de fraterno sofrimento. Em 11 de novembro de 1975 começa um capítulo totalmente novo para ser escrito com um gênio à luz da esperança, da liberdade e da independência. Senhores Presidentes, a vossa determinação na luta armada legitimou a representatividade dos vossos movimentos. Como representantes dos povos de Angola, vos recebemos na mais africana das províncias de Portugal, com alegre expectativa de irmãos que dão fim a uma querela que, recém-terminada, já querem perdoar e esquecer. A partir de hoje, vós e os vossos movimentos estão colocados perante um desafio duplo. É a esperança de todos os angolanos a exigir que homens e partidos, apesar das diferenças sociais, filosóficas ou políticas, saibam encontrar soluções angolanas autênticas, baseadas na capacidade de diálogo, no espírito de cooperação e na boa vontade de servir o vosso país, que vossas excelências acabam de demonstrar. É o sentimento dos homens bons, dos quatro cantos da terra, e a observação especializada dos sociólogos mais atentos, que se debruçam na experiência social angolana com uma derradeira experiência de ver criar no século XX uma grande comunidade onde o espírito vença definitivamente os convencionalismos raciais, um dos dramas da sociedade internacional contemporânea. Temos sólidas razões para crer que ireis triunfar dos dois desafios, criando condições sociais e políticas para o desenvolvimento acelerado do vosso portentoso país. Do lado português, este acordo é um passo fundamental no desenvolvimento do processo descolonizador, programado generosamente pelos homens do movimento das Forças Armadas nas noites clandestinas que precederam a Revolução iniciada em 25 de Abril. Apesar dos escolhos e dificuldades que têm surgido neste processo complexo e dificílimo, creio que o governo português e os seus interlocutores têm demonstrado uma maturidade política, uma flexibilidade de espírito e uma imaginação notáveis. Para cada território tem-se obtido uma solução realística que melhor se adapte aos interesses dos respectivos povos, com coragem de abandonar teorias idealistas com os seus modelos estereotipados e esterilizantes. Desejo aqui deixar vincada a minha estima por todos quanto, com ou sem referências públicas, souberam abnegadamente
contribuir para o sucesso desta reunião cimeira. Senhores Presidentes, meus senhores, o povo angolano, todos os homens bons de Angola, desejam viver e trabalhar em clima de justiça social, penosamente saturados por uma guerra sem grandeza, senta na alma o bálsamo da esperança. O seu desejo de paz e tranquilidade é tão forte, estou certo. Todos darão o melhor do seu esforço e colaborarão para que os seus sofrimentos e esperanças não sejam vão na história da grande pátria que vai nascer. Vós, angolanos, governantes e governados, sereis capazes de dirigir e aplicar as potencialidades do território ao ritmo trepidante de quem tem a construir um dos mais florescentes países do continente africano. Repousará nas vossas mãos, homens de Angola, tudo quanto o destino vos reservou para criares uma pátria materialmente grande e rica e espiritualmente fraterna e justa.